Olá, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje nós iremos falar sobre modelos atômicos, modelos os quais dão uma introdução de como nós vamos trabalhar na química, modelos que servem como exemplos, então, para que nós consigamos desenvolver essa ciência, desenvolver os estudos nessa área de química. Então, começando, né, falando sobre isso, sobre esses modelos atômicos, nós vamos lá para a Idade Antiga, então lá em 400 a.C., quando Leucipo e Demócrito, filósofos, eles então classificam o átomo como partículas pequenas e indivisíveis, a menor partícula que constitui a matéria. Lembrando que matéria é tudo que ocupa espaço, né? Tudo que ocupa um lugar no espaço, melhor dizendo. Então, os átomos eram constituídos, até hoje nós podemos falar, né, de um certo modo assim, a menor partícula que constitui a matéria. E aí eram partículas indivisíveis, partículas indivisíveis e pequenas. Não se dá para enxergar um átomo. Então é considerado a menor partícula da matéria. Então isso já foi postulado em 400 a.C., essa ideia de átomo, certo? Então a partir daí nós conseguimos, perdão, já ia falar o verbo errado, então nós conseguimos ter uma noção, né, começar a estudar química. Só que o tempo foi passando, então, depois da Idade Antiga chegamos à Idade Média, tivemos uma estagnação, né, de produções científicas nesse período. Então fez com que esses estudos sobre essa ciência fossem retornar somente lá no século XVIII, século XIX também, né? Aí depois que vem, né, grandes movimentos históricos, nós conseguimos então retornar, né, à produção de conhecimento, mas nessa área da ciência nós conseguimos isso de fato lá no final do século XVIII, já início do século XIX, certo? Então a partir daí, então nós começamos a falar já no modelo de Dalton. O modelo de Dalton é o modelo de bola de bilhar. E ele possui 5 princípios, que são substâncias formadas por pequenas partículas. Então a substância ela é formada por essas pequenas partículas, ou seja, substâncias formadas por átomos. E esses átomos de diferentes elementos possuem diferentes propriedades. E isso é completamente válido porque isso pode ser comprovado lá na aula de tabela periódica, que quando nós vamos falar na tabela periódica, ela possui diversas propriedades, como por exemplo eletronegatividade, raio atômico, raio iônico, energia de ionização, são algumas das propriedades da tabela periódica, então que cada elemento químico constitui. Então, por exemplo, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, só que nem todos os elementos possuem essa característica, até porque se possuísse, não ocorreriam alguns fenômenos que nós esperamos na química. Então, esse segundo postulado, né, esse segundo princípio de Dalton é verdadeiro. Nós podemos, assim, nós trabalhamos com ele ainda até hoje, certo? Outra coisa também que é importante levar em consideração quando nós vamos falar de modelos atômicos, né, quando nós vamos falar de teorias atômicas, é que o seguinte, essas teorias, né, se baseiam em experimentos, se baseiam em análise de comportamentos, então não podemos tratá-las de certo modo como universal, como verdadeiras. Precisa, como eu disse, né, anteriormente, a ciência ela sofreu uma estagnação de quase um milênio, né? Então essa estagnação na produção de conhecimento prejudicou muito a evolução do que nós temos, né? Se nós temos bastante coisa hoje, bastante recurso, bastante produção de conhecimento hoje, teríamos mais se não fosse essa estagnação. Então tudo que nós temos até hoje, certo, é fruto de pesquisas, de trabalhos que retornaram a partir do final do século XVIII, ok? E aí, então nós temos esses postulados, nós temos essas teorias, né, que falam sobre o comportamento do átomo. Então, elas foram melhoradas, elas foram modificadas,
só que nem tudo ainda, né? Nós não podemos classificar tudo como verdadeiro, tudo como uma verdade universal. Podemos, então, adotá-las, né? Como, por exemplo, esse segundo princípio, ele é verdadeiro, nós podemos levá-lo em consideração até hoje. Só que outras coisas, por exemplo, o átomo é indivisível, o átomo, isso aqui, então, outras propriedades, nós devemos ter um pé atrás sobre isso, certo? Que, de certo modo, não podemos tratar aquilo como uma verdade universal porque faltam, né, experimentos de certo modo. Isso eu vou explicando de maneira mais explícita ao longo dessa aula. Então, indo para o terceiro princípio do modelo de Dalton, então os átomos eles não se modificam quando formam componentes químicos e são permanentes, indivisíveis. Então, olha lá, quando eu falo, ainda mantenho essa ideia, né, da indivisibilidade do átomo no modelo de Dalton, porque é o segundo, vamos colocar aqui, segundo entre aspas, da cronologia de modelos atômicos a ser aceito, a ser, né, então divulgado, vamos se dizer assim. Então ele ainda mantém essa afirmação de que o átomo é indivisível, né? E as reações químicas correspondem à reorganização dos átomos. Então esse é o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, se eu não me engano, hum, é, foi divulgado, né, vamos dizer assim, lá no início do século XIX, por volta de 1810 ou por ali, né? Eu não lembro da data exata, mas é por ali, então, que foi divulgado então esse modelo de Dalton. E aí, em cima desse modelo já veio outro, que é o modelo de Thomson, que é o modelo de pudim de passas, o modelo pudim de passas, vamos se dizer assim, então, entre aspas. Modelo pudim de passas, e aí, nesse modelo, então, olha só, lembra que eu já tinha acabado de falar? Quando Leucipo e Demócrito falam que o átomo é uma partícula indivisível, e aí depois chega Dalton também continua falando que o átomo é uma partícula indivisível. Então, e aí chega aqui, nesse modelo, nesse terceiro modelo da cronologia, então, de modelos atômicos, Thomson, ele é o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. É o que nós chamamos de experimento de Thomson, com raios catódicos. O objetivo desses raios catódicos, então, tem uma é, liberação de feixes de energia, e esses feixes de energia eles são carregados com carga elétrica. E a partir do momento que esses feixes eles são carregados, não é que são carregados, são, como é que eu posso falar? Carregados mesmo, eu achei que eu estava falando errado, perdão. Então, esses feixes de carga elétrica negativa, esses raios catódicos emitidos, isso, eu estava encontrando uma palavra melhor. Então, a partir disso, Thomson tem que o átomo ele é constituído de cargas elétricas as quais podem ser positivas e negativas, as quais podem ser não, as quais são positivas e negativas. E ele é considerado então como o pai do elétron, porque ele descobre o elétron através desse experimento com os raios catódicos. E aqui, dando sequência, né, nós temos já o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford tem uma imagem, eu acho bem bonita essa imagem, ela é mostrada, se eu não me engano, numa das séries, quando tem a abertura The Big Bang e a Teoria, é mostrado aquele tipo de átomo, né, aquele tipo de modelo atômico, perdão. Acho bonito, é bem bacana, bastante coisa relacionada à química possui aquela imagem, eu já vou mostrar, certo? Porque aqui em Rutherford, no experimento de Rutherford, então já tem uma análise da trajetória de partículas alfa. Essas partículas alfa, então, esse experimento consiste em analisar a trajetória de partículas alfa em uma folha, quando passa em uma folha laminada com ouro. E aí,
Quando a partícula ela atinge essa folha de ouro, então ou algumas são bloqueadas e a maioria que atravessa essa folha laminada, perdão, com ouro, então elas sofrem desvios de trajetória. E aí, a partir disso, então descobre-se que esse átomo que possui cargas elétricas positivas e negativas, então descobre que o átomo, que constitui o átomo? O átomo constitui-se por por cargas positivas, então de um núcleo, né, constitui de um núcleo na região central do átomo, que o qual está fixado, então estão colocadas as cargas positivas, estão juntas nesse núcleo, né, estão contidas nesse núcleo as cargas positivas. Aqui é a imagem que eu falei. Então, o átomo aqui, perceba nessa imagem, então que essas imagens aqui, então que circundam o átomo são os elétrons. Os elétrons, então o átomo é constituído, a partir daqui nós já podemos falar isso, que o átomo é constituído por cargas positivas e negativas, sendo que cargas positivas concentram-se no núcleo do átomo, estão fixadas no centro do átomo, e cargas negativas circundam esse átomo, ou seja, aqui, ó, aqui, então os elétrons eles circundam o átomo ao redor das cargas positivas, que estão fixadas no núcleo, estão fixadas numa região central do átomo. Os elétrons ficam então circundando em regiões periféricas, orbitando em relação ao centro do átomo. E aí nós temos o modelo de Bohr. O modelo de Bohr ele é um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford. Perceba, né, quando então nós já passamos por Leucipo e Demócrito só falaram que o átomo era partícula pequena e indivisível. Mas aí nós já temos uma evolução. Então, Dalton, Thomson, Rutherford e aí Bohr. Então, é um aperfeiçoando o outro. Então, aqui nós já temos 4 concepções. Os elétrons descrevem órbitas determinadas. Então, foi aquilo que eu mostrei. Aquela imagem já mostra isso. E aqui ele, através de experimentos, ele já afirma isso. Então, os elétrons descrevem órbitas determinadas. Então, significa que o elétron ele não é estacionário. O elétron ele não fica parado ali em determinada região. Ele está circundando, certo? Isso daqui também, no modelo de Bohr, quando nós falamos, né, do modelo atômico atual. Modelo atômico atual, considerado que é o modelo quântico, só vou falar por cima. O modelo quântico, então, ele fala que o elétron, né, ele descreve o elétron como um comportamento ondulatório. Uma das condições para que isso aconteça, o elétron não pode ser uma onda estacionária. O elétron não é uma onda estacionária. Então, isso daqui, né, essa concepção aqui, esse princípio, vamos se dizer assim, então ele ainda mantém-se verdadeiro, certo? Não foi refutado essa concepção do modelo de Bohr. Outra também, que a maior parte do átomo é um espaço vazio. Por mais que o átomo tenha cargas positivas, negativas, cargas neutras, são os nêutrons, diversas, né, partículas que possuem dentro de um átomo. Então, o átomo ele possui um enorme espaço vazio, certo? Então, tudo que contém no átomo não ocupa nem a metade, não, ocupa um valor muito pequeno do átomo, para falar a verdade. E aí, modelo de Bohr. Então, quando a eletricidade passa através de um átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte. Eu já vou explicar isso melhor. E quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Então, o que significa isso? No modelo de Bohr, nós já podemos falar dos níveis de energia de um átomo. Então, o que isso significa? O átomo ele possui, né, que são válidos, que nós colocamos, né, que nós contamos para as distribuições eletrônicas, ele possui 7 camadas. Então, camada K, L, M, N
e aí vai. São 7 camadas, são 7 níveis de energia. Cada nível de energia possui um subnível o qual comportam os átomos, subnível qual os átomos estão ali presentes. Então, o que significa? Quando um átomo, né, vamos dizer assim, ele se excita, então, quando um átomo não, perdão, elétron. Quando o elétron, então, ele é excitado, então ele pula para uma órbita maior, então ele sai do nível de energia que ele se encontra, ele vai para uma maior, uma seguinte, e quando ele faz isso, quando ocorre essa excitação, então libera luz, certo? Então a partir daqui, né, tendo o modelo de Bohr, então a priori, como um dos últimos modelos adotados, só que o melhor, né, que explica é o modelo mecânico quântico. A partir desses modelos atômicos, então nós temos a seguinte concepção. A importância de estudar modelos atômicos é a seguinte. A importância de estudar modelos atômicos, nós temos então que um átomo é constituído por cargas elétricas positivas e negativas, as quais a carga positiva ela fica concentrada no núcleo, fica concentrada na região central do átomo, junto com os nêutrons. E as cargas elétricas negativas, os elétrons, ficam circundando ao redor do centro do átomo, ao redor do núcleo do átomo. Então, um átomo é constituído por prótons e por elétrons, cargas positivas, cargas negativas. Cargas negativas são cargas que não são estacionárias. E levando em consideração o modelo mecânico quântico, cargas elétricas negativas são ondas que não são estacionárias, são ondas que ficam orbitando ao redor do elétron. Temos também concepção do átomo que esse elétron, quando ele se desloca de um nível de energia para outro, então ele resulta luz, né? Resulta luz, então, através dessa liberação de energia. E nós podemos falar também que essas camadas que estão no átomo, estão presentes no átomo, então que concentram-se os elétrons, então são camadas mais próximas do núcleo, elas blindam as outras camadas que estão adiante, certo? Isso pode ser explicado em uma outra aula, se eu não me engano, da tabela periódica nós podemos falar então do efeito da blindagem, né? Que elétrons que estão concentrados num nível de energia mais próximo do núcleo, eles blindam os outros por conta da atração, certo? Porque cargas opostas se atraem. Então, são várias. Essa concepção que nós precisamos ter do átomo. Então, a importância de estudar modelos atômicos é isso. E aí, nós terminamos essa aula sobre modelos atômicos, certo? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa alguma parte da explicação que a priori possa parecer confusa, então pode falar, que aí nós vamos tirando as dúvidas à medida que elas vão aparecendo. Mas que fique bem claro, a importância então de estudar modelos atômicos é para que nós consigamos compreender então a atomística. A atomística é o estudo sobre o átomo, e aí efeitos então que ocorrem através disso. Então, como é que eu posso falar já de forma melhor? Os modelos atômicos servem então para nos nortear sobre o átomo, e aí a partir disso nós já vamos falando de moléculas, nós já vamos falando de outras transformações químicas, e aí damos seguimento ao nosso estudo nessa ciência, ok? Então um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.